Oi, tudo bem com vocês? Eu quero fazer uma homenagem às mães. Você, filho, possa mostrar aí a sua mãe esse vídeo. E eu quero falar sobre 5 minutos, de reflexão, o segundo cordão. Esse será o tema, então, da nossa reflexão aqui esse dia. Não sei se você se lembra a famosa história, do rei Salomão, um homem sábio. Ele, na sua primeira experiência de julgar, no seu reino, ele é colocado diante de duas mulheres, mães, onde tem que resolver uma questão. Eu vou apresentar para vocês aí uma pintura que fala sobre essa famosa, a lição de sabedoria, de o rei Salomão, onde uma criança está para ser dividida diante das duas mães, diante das duas mulheres. O rei Salomão, então, toma essa decisão trágica. Vamos entender um pouco, então, o porquê disso. Antes, vamos falar algo que tem a ver, com isso aí. Conta-se uma história de uma mãe que escreveu uma carta para sua filha que estava distante. Ela diz o seguinte: querida filha, lembra-se dos versos de um soneto de Shakespeare? Lírios apodrecidos têm cheiro pior do que ervas daninhas. Cuide de tua virtude. Cuide de tua coragem. Cuide de tua higiene. Cuide de tua eficiência. Cuide de tua equitação. Mas não ligue para a opinião dos outros. Não se preocupe demasiadamente com o passado e nem com o futuro. Não se preocupe se alguém passar na sua frente. Não pense em triunfar. Não pense no fracasso, exceto se for por sua culpa. Não se preocupe com as decepções e nem com os prazeres. Sabe qual é o seu verdadeiro objetivo? Procure compreender as pessoas e seja capaz de relacionar bem com todas as pessoas. Vejam que uma mãe tem tanto carinho, tanta experiência e tantos conselhos para um filho que, mesmo distante, ela não deixa de orientar, o seu filho. Vamos ler o texto que tem a ver um pouco com a nossa história, onde nós vamos falar do segundo cordão. Vou pôr aí para vocês. Disse o rei Salomão: dividi em duas partes o menino vivo e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeira, o menino vivo, e não o mateis, porque essa é a sua mãe. Nós lemos isso na Bíblia, 1 Reis, capítulo 3, 25 a 27. Então, vamos falar um pouco desse segundo cordão, o qual o rei Salomão se apela. Todos sabem a respeito de um cordão umbilical, que lega o feto à sua mãe, e através da qual a seiva da vida, durante 9 meses, lhe é transmitida. Quando então nasce o bebê, está preparado para viver por si só. A própria natureza expulsa do aconchego do útero materno. Ele chora assustado, mas de nada adianta. O cordão é cortado. Hoje a ciência tem dado uma certa importância ao cordão umbilical. Pesquisas recentes vêm mostrando que o sangue do cordão umbilical e da placenta possui células-tronco. Durante os anos de vida, fala-se muito, do cordão que, segundo parece, aqui e ali, no dizer de muitos, o cordão não foi cortado. Falando aí de filhos dependente do pai, seu cordão, o filho não foi cortado. Mas ignoramos o fato de que existe um cordão, um segundo cordão no coração de mãe. Esse é um cordão invisível que parte do coração da mãe. Esse cordão prende a mãe ao filho. Podemos dizer que é o amor materno. As mães sempre estão ligadas aos filhos. Parece mesmo haver um cordão invisível, o que faz a mãe cuidar, alegrar-se, sofrer, preocupar-se com os filhos.
este cordão invisível, vemos nas mães que pensam mais nos filhos do que nela própria. Com lágrimas nos olhos, por exemplo, uma mãe vê o seu filho em dificuldade e pede aos outros: ajude-me a orar por ele. Naquela que preocupa mais com o futuro dos filhos do que seu próprio. Então pensamos, como diz em um poema, existe mesmo um cordão que não se corta. Ele é mais forte do que a morte. Ele vence o mundo e desafia o inferno. Ele não perece porque é eterno e tem um nome: amor materno. Nessa história, então, nós vemos aí duas prostitutas, moravam na mesma casa e cada uma delas tinha um bebê. Eram 2 meninos recém-nascidos. Aconteceu que numa noite, enquanto uma dormia, uma delas rolou por cima do seu bebê e matou sufocado sem querer. Bancando a esperta, a mulher trocou os bebês, deixando a criança morta nos braços de outra mulher adormecida. Pela manhã, ao acordar para amamentar seu filhinho, a mamãe o encontrou morto. Mas a mulher percebeu que a criança morta não era o seu filho. Imediatamente ela foi até o quarto de sua colega e pediu para ver a criança que mamava. Ela não tinha dúvidas. A moça havia trocado os bebês. E agora, o que fazer? Discutir não adiantou. O caso teve que ser levado a julgamento e, além de mau caráter, a outra mulher era mentirosa. Ela mentia tão bem que as pessoas não conseguiam discernir qual era a mãe verdadeira. Para complicar ainda mais as coisas, nenhuma delas possuía boa reputação que pudesse dar crédito ao testemunho. Não teve jeito. O rei teria que dar solução para o problema. O tribunal foi convocado e todos estavam em clima de suspense. Parecia que as duas mulheres falavam a verdade. Salomão se arriscaria a dar o veredito? Cheio de sabedoria, o rei, conhecido como o homem mais sábio do mundo, quebrou as regras do tribunal e mandou executar a sentença antes de determinar quem era a mãe verdadeira. Como as duas mães reivindicavam o mesmo filho, o rei Salomão então determinou que dividissem 2 pela espada. Então a mãe verdadeira implorou ao rei que mantivesse o menino vivo, pois ela cedia a outra mulher. Mas essa disse: nem meu, nem teu seja dividido. O rei então sentenciou: dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Salomão acertou na mosca. Você sabe para quem a criança foi entregue? O relato das duas mulheres disputando o menino pode verificar que, de fato, há um cordão invisível que acompanha a mãe. Salomão, sendo imparcial no julgamento das mulheres, se apoderou desse conhecimento e aplicou a sua sabedoria. Salomão apelou para os instintos do amor materno. A proposta de dividir a criança de pronto revelou a verdadeira mãe, que preferia expor-se a uma vida de angústia do que ver o filho morrer ou perder a vida. Alguém comentando esse fato disse o seguinte: a verdade exige a totalidade, a falsidade contenta-se com a metade. No mandamento bíblico, nós somos exortados a honrar pai e mãe para que prolongue os teus dias sobre a terra. Você, filho, tem honrado a tua mãe? Veja que um teólogo conhecido como Agostinho reconheceu o esforço de sua mãe, chamada Mônica, honrando a ela: a minha mãe eu devo tudo. Se prefiro a verdade sobre todas as coisas, devo ao ensinamento de minha mãe. Se sucumbo ao pecado, à miséria, foi graças às lágrimas com que ela implorava a Deus por mim. Se eu não sucumbi ao pecado e à miséria, foi graças às lágrimas que ela implorava a Deus por mim. Eu pergunto para você, filho, como você tem honrado a sua mãe? Você tem obedecido a ela? Você tem feito carinho à sua mãe? Tem dito palavras elogiosas a ela? Tem respeitado ela diante dos seus amigos e companheiros? Você a protege? Quando você tiver adulto, se você é hoje criança, você está disposto a ampará-la em sua velhice? Honra teu pai e tua mãe. E a promessa é que os teus dias se prolongaria sobre a face da terra. Eu agradeço a todos vocês que me ouviram. Parabéns
a todas as mamães. Que Deus abençoe a sua vida. Nós encerramos aqui esses 5 minutos de reflexão.